Então vamos fazer um exercício utilizando o teorema de Stokes para calcular essa integral daqui, onde f é o campo vetorial dado por x quadrado z quadrado i, y quadrado z quadrado j, x, y, z, k. E S é a parte do paraboloide z igual a x quadrado mais y quadrado, que está dentro do cilindro x quadrado mais y quadrado igual a 4, orientado para cima. E aí eu tenho aqui, né, o que fala o teorema de Stokes, né? Ele fala que essa integral daqui é igual a essa integral de linha. Então, como aqui nós temos exatamente essa coisinha aqui, né? E ele fala para usar o teorema de Stokes, então vamos transformar essa integral aqui numa integral de linha. Então vamos calcular a integral ao longo da curva C do campo vetorial f dr. E aí quem vai ser C? C vai ser a fronteira da superfície S. Então temos que descobrir qual vai ser a fronteira da superfície S. Então, vamos desenhar. Essa função aqui, olha só que ela é legal. Se você fizer o y igual a 0, você vai ter z igual a x quadrado. Então você vai ter uma parábola, imaginando o plano xz. Aí você tem aqui, no caso, z em função do x, e aí você vai ter uma parábola aqui no plano xz. Então você vai ter uma coisa assim. Não sei se ficou muito legal. Deixa eu ver. Ou enfim, uma coisa assim. Você tem uma parábola, imagina que isso aqui está no plano xz. E se você fizer o x igual a 0, fixar o x igual a 0, e fazer variar o y, você vai ter z igual a y ao quadrado. E aí você teria uma parábola agora no plano yz. Então, nesse plano daqui. E aí você teria uma parábola aqui assim. Sei que no final das contas, o gráfico desse z igual a x quadrado mais y quadrado, ele vai ser uma coisa mais ou menos assim. Tipo uma taça. A parte de cima da taça. E aí ele fala que ele quer a parte que está dentro do cilindro x quadrado mais y quadrado igual a 4. Então, o que é esse cilindro aqui? Vai ser um cilindro cujo o eixo dele vai ser o eixo z. E a base dele vai ser circular, que vai ser uma circunferência centrada na origem e de raio 2, que é o que dá essa equação daqui. Então, você vai ter, sei lá, 2 aqui, 2 aqui, e aí você vai ter uma circunferência aqui. E aí nessa circunferência você vai subir o cilindro aqui, que vai furar aqui esse paraboloide. Você precisa desbloquear seu iPhone antes. Não sei se deu para poder enxergar a figura aí. Deu? Então, você tem que ver exatamente aonde que esse cilindro ele fura o paraboloide. E aí ele vai furar, na verdade, em uma circunferência.
Enfim, você vai ter uma circunferência. Eu sei que esse número da desenho tá horrível, mas você vai ter uma circunferência aqui do paraboloide que vai intersectar com o cilindro. E aí, deixa eu pensar aqui numa coisa. Inclusive, a parte, né, da superfície que é o S seria a parte porque o paraboloide ele começa dentro do cilindro e alguma hora ele passa para fora ele passa para fora do cilindro. Então, a integral de superfície, que é essa daqui, ela vai ser com a parte do paraboloide que está dentro do cilindro. Então você tem que achar, para poder usar nessa formulazinha aqui, quem vai ser a fronteira da superfície, que vai ser justamente a intersecção do paraboloide com o cilindro. Então você vai pegar e vai fazer. Você tem que. O seu paraboloide, né, é z igual a x quadrado mais y quadrado. E aí, para poder fazer intersecção com o cilindro, você precisa. Os pontos do cilindro são todos os pontos x, y, z, tal que x quadrado mais y quadrado é igual a 4. Então, você teria exatamente isso daqui igual a 4. Então, você teria o z igual a 4. Então, com isso aí, a gente sabe que a gente sabe que a intersecção do paraboloide com o cilindro ocorre em z igual a 4. Então, isso vai te dar uma circunferência. Você vai ter aqui a altura 4 no eixo Z e você vai ter uma circunferência centrada aqui nesse ponto, paralela ao plano XY e de raio 2. Então essa vai ser a nossa curva C. Deu para entender o porquê que é essa curva aí? Sim, mas assim, o processo de achar ela foi tranquilo? Aham. É, tipo, exatamente, que aí você chega nisso aqui, z igual a 4, e você tem que e os pontos de x e y, né, são os pontos que satisfazem essa equação daqui. Enfim, então você achar agora uma parametrização para essa curva, você vai ter, então você pode fazer r de t igual a cosseno de t vezes i mais seno de t vezes j mais 4k, que aí ele está na altura 4. Mas é muito importante a gente considerar a orientação. Então, olha só, ele fala que a orientação da superfície, que é para calcular essa integrada aqui, ele está orientado para cima. Então, você teria os vetores normais apontados para cima. Então, você se imagina agora nessa borda aqui dessa interseção. Nossa, está muito ruim esse desenho, peraí.
Eu não sei se eu melhorei ou se eu piorei, mas então meio que, mas acho que ficou melhor. Que aí a minha superfície é essa parte daqui, ó, que está dentro do cilindro. E aí a nossa curva que a gente achou aqui é essa curva daqui, ó. E aí a gente tem que a questão fala que a orientação disso aqui é para cima. Então como é que a gente descobre então a orientação da curva? A orientação da curva vai ser dada por a gente vai se imaginar caminhando em cima da curva, e aí você tem que caminhar na curva onde a sua cabeça tem que estar apontando para a direção da orientação da superfície. Nesse caso daqui, você vai andar na curva com a sua cabeça voltado para cima aqui. E a gente tem que andar nessa curva com a cabeça voltada para essa direção, de modo que a superfície tem que estar à sua esquerda. Então, se você está andando aqui, então a superfície vai estar na sua esquerda, que está aqui. Então você vai estar andando nesse sentido, aqui. Que é exatamente o sentido que eu achei a parametrização da curva aqui. Então beleza, então essa integral daqui vai ser igual. Alguém lembra qual é a definição da integral de linha de campo vetorial? Ninguém lembra? Isso, o produto escalar, né? E vai ser uma integral simples, né? Aqui, como a minha parametrização é o t variando de 0 até 2π, então você vai ter integral de 0 até 2π. E aí você vai ter f composta com r de t, escalar com r' de t, dt. Então essa é a integral que nós temos que calcular. Então a gente vai precisar de calcular o r'. Isso aqui vai ser menos cosseno de t vezes i mais cosseno de t vezes j. E... Oi? Não entendi. Isso, que... Não, o teorema de Stokes fala... É esse daqui, ó. Que aí eu transformei essa integral de superfície do rotacional na integral de linha. Aí agora isso aqui é exatamente a definição do que é essa integral. Ou seja, você, em vez de calcular uma integral de superfície, está calculando uma integral de linha, só na bola. Então agora a gente calcula o f composto com r de t. Isso aqui vai ser o quê? A gente vai... Eu tenho x quadrado, z quadrado. Então eu vou ter... O z é 4. Então eu vou ter 4 cosseno ao quadrado de t vezes i mais y quadrado z quadrado. Então você vai ter 4 seno... Ah tá, não é o z quadrado. Então eu tenho que levar o z quadrado, então vai ser 16. 16... Oi? Ah, sim. Pra ver se você estava atenta. Aí você tem 16 seno quadrado de t, j, e aqui você vai ter x, y, z. Então você vai ter mais 4 seno de t, cosseno de t, vezes k.
Aí agora fazemos o produto escalar desse vetor aqui com esse vetor daqui. E aí iremos obter menos 16 cosseno ao quadrado de t seno de t, mais 16 seno ao quadrado de t cosseno de t. E aí você teria agora, já que aqui você tem 0k, então você teria 0 vezes isso daqui, que vai dar 0. Então isso que a gente vai colocar, isso aqui a gente vai colocar dentro da nossa integral. Então você vai ter, isso aí vai ser igual a integral de 0 até 2π de 16, colocar até o 16 aqui fora, em evidência, e aí você vai ficar com seno ao quadrado de t cosseno de t, menos cosseno ao quadrado de t seno de t, dt. E aí você vai ter como primitiva seno ao cubo de t sobre 3 mais cosseno ao cubo de t sobre 3. Aí vocês podem verificar que se você derivar isso aqui, usando a regra da cadeia, você vai chegar nisso daqui. E se você derivar isso aqui usando a regra da cadeia, você vai chegar nisso daqui, incluindo o sinal de menos. Então isso aqui avaliado... Ah tá, e faltou o 16, né? Multiplicando tudo. Então você tem 16 vezes isso, avaliando de 0 até 2π. Mas aqui, o que acontece? Essa função aqui, ela é uma função periódica de período 2π. Então significa que, aplicando aqui o t igual a 2π e o t igual a 0, iremos obter o mesmo valor. E a mesma coisa para essa função daqui. Colocando t igual a 0 e t igual a 2π, iremos chegar no mesmo valor. Tudo isso porque a gente sabe que a função seno e a função cosseno é uma função periódica de período 2π. E, consequentemente, se eu pegar aqui o seno elevado ao cubo, também vai ser periódica com período 2π. Então isso aqui vai dar 0. Alguma dúvida? Eu só entendi, se derivar a regra da cadeia da seno ao quadrado desse cosseno, dá assim, Já viu? Que aí você vai pegar o 3, vai descer multiplicando, que vai cancelar esse 3 aqui, vai subtrair um daqui que vai ficar o 2, e vai multiplicar pela derivada do seno, que é o cosseno. Mas caso você não consiga enxergar isso, você pode fazer a substituição, né? Fazer uma mudança de variável, u igual a seno de t, que aí resolve. se enxerga. Aí novamente iremos utilizar o teorema de Stokes para calcular. Agora a gente vai calcular uma integral de linha. Então nesse caso, já que é para usar o teorema de Stokes, então agora em vez de calcular a integral de linha, nós vamos transformar isso na integral de superfície. Então a gente tem aqui o teorema de Stokes, né, que a gente acabou de ver ali em cima, fala que a integral de linha de f dr é igual à integral de superfície do rotacional de f ds. Então vamos precisar calcular o rotacional do campo vetorial f. O rotacional de f vai ser igual ao determinante, vamos colocar aqui o i o j e o k. E aí vamos colocar a derivada parcial com relação a x, derivada parcial com relação a y,
e a derivada parcial com relação a z. Aqui eu vou colocar agora a coordenada x do campo vetorial f, que é xy, a coordenada y do campo vetorial f, que é 2z, e a coordenada z do campo vetorial f, que é 3y. Então isso aqui vai dar igual a parte do y, você vai ter a derivada parcial de 3y com relação a y, que vai dar 3, menos a derivada parcial de 2z com relação a z, que vai dar 2. Então isso vezes i. Agora o j, você vai ter a derivada parcial de xy com relação a z, vai dar 0, menos a derivada parcial de 3y com relação a x, que também vai dar 0. Então vai ficar 0j. Oi? Tipo assim, esse daqui, né? Aí você meio que cancela isso daqui e aí você faz o determinante desse daqui. Aí você faz isso menos isso daqui. Aí o j, o que acontece? O j, você vai anular isso aqui, aí você faria o determinante disso daqui. Isso com isso, menos isso com isso, só que aí você vai ter que mudar o sinal. Que aí, para cada coluna aqui, né? Aí, tipo assim, com essa coluna aqui vai ser positivo, com essa coluna aqui vai ser negativo, com essa coluna aqui vai ser positivo. Isso aqui, você lembra da definição de determinantes para matrizes maiores? Que aí você tinha um negócio lá de cofator, umas coisas assim. Que aí você tinha que acho que era, você tinha menos 1 elevado a I mais J. Então, nesse caso daqui, né, a gente tem esse daqui é a entrada 1. Então, você tem I igual a 1 e J igual a 1. Então, você vai ter menos 1 elevado a 2. Por isso que você não altera o sinal. Agora, o daqui, você tem linha 1, coluna 2. Então, você vai ter menos 1 elevado a 3. Por isso que você vai ter o menos 1. O daqui, você vai ter 1 mais 3, que é linha 1, coluna 3. Aí, você vai ter menos 1 elevado a 1 mais 3, que vai dar 4. Então, o menos 1 fica positivo. Aí, você pega, né, tipo assim, então você quer com relação a isso daqui. Aí, você pega, ele elimina essa coluna e elimina essa linha aqui. E aí, o restante vai formar uma matriz de ordem menor, que aí você calcula o determinante dela. Aí, depois você vai eliminar essa coluna, eliminar essa linha, e vai calcular o determinante da matriz resultante. Só que aí você vai ter que multiplicar pelo menos 1, que aí vai ser menos 1 elevado a 3, que vai dar menos 1. Então, aí, tanto que em vez de fazer, então, isso menos isso, aí eu faço logo de uma vez isso menos isso daqui. E o outro, a mesma coisa. O outro você vai eliminar isso daqui e vai calcular o determinante dessa matriz aqui. Mas também você pode também visualizar na sua cabeça. Já vai ser normal, sem multiplicar menos 1. E também você pode, também na sua cabeça, visualizar essas duas colunas repetidas aqui e você fazer Beleza, então, agora o do K, né, você vai ter a derivada parcial de 2z com relação a x, que vai dar 0, menos a derivada parcial de xy com relação a y, que vai dar x. Então, você vai ter menos xk. Oi? Não entendi. Menos K não. Não, é porque a derivada parcial disso aqui com relação a y, quem é? Oi? Entendi. Que aí você tem x vezes y, né? O x vai ser a constante. A derivada do y vai dar 1. Vai sobrar o x.
Então, beleza. Então, o rotacional, ele vai ser o vetor 1, 0 e menos x. Alguém lembra qual é a definição de uma integral de superfície? A gente vai ter que calcular, achar a parametrização, né? Que nesse caso daqui, vamos ver quem é a superfície. Bom, aqui fala que, primeiro, quem é a curva, né? A curva, ela é a curva de interseção do plano x mais y igual a 5 e do cilindro x quadrado mais y quadrado igual a 9. Então, a gente vai ter, deixa eu pensar aqui, x mais z igual a 5. Bora ver se meu desenho vai sair legal. Então, você tem x mais z igual a 5. Isso aí você vai ter z igual a 5 menos x. Então, você tem z igual a 5 menos x. Então, você vai ter aqui 1, 2, 3, 4, 5. E aí você vai descer uma reta aqui. Então, imagina aqui que isso aqui se você for olhar só o plano XZ, você tem aqui o eixo X, o eixo Z, o eixo Y, e aí você olhando somente o plano XZ, você vai ter essa reta daqui, ó. Fazendo Y igual a 0, você vai ter essa reta aqui, que é a reta Z igual a 5 menos X. E aí o que acontece? Nós temos o cilindro de raio 3. Então você vai ter aqui 1, 2, 3. Mais ou menos aqui assim. E você tem essa circunferência aqui. E o que acontece? Como aqui na equação do plano o y nem aparece, assim, independe do valor de y. Então você vai pegar, a única relação que você tem é com relação ao z e o x. E aí você vê que o z igual a 5 menos x, ele dá essa reta daqui. Então você pega simplesmente, você pega essa reta e você arrasta ela ao longo do eixo y. Então você vai ter o seu plano. Então esse vai ser o seu plano aí, que contém essa reta daqui que a gente desenhou. E aí, subindo o cilindro, ele vai cortar esse plano em algum lugar aí. Vai formar uma elipse aí em cima do plano. E aí, essa elipse que seria a curva que a gente teria que calcular a integral de curva. Só que ele quer que você use a integral de superfície. Então, você pode escolher qualquer superfície que você quiser que tenha como fronteira essa curva aqui. E aí é claro que nós vamos escolher a superfície mais simples possível, que vai ser o próprio pedaço de plano que está aqui dentro. Então, você faz z igual a 5 menos x. E aí, uma parametrização para isso, né, utilizando coordenadas polares, você vai ter R de o V igual a U cosseno de V U seno de V
E aí, como coordenada z, então assim, já que você tem aqui que o x é o cosseno de v, então o z vai ser igual a 5 menos o cosseno de v. Então você vai ter aqui na terceira coordenada 5 menos o cosseno de v. Ou melhor, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer primeiro uma outra parametrização aqui e depois a gente converte em coordenadas polares. Então, vou fazer uma parametrização r de xy igual a x, y, e o z vai ser 5 menos x mesmo. Que aí você vai precisar de calcular agora o rx, que vai ser igual a 1, 0, menos 1, e o ry, que vai ser igual a 0, 1, 0. Então, a gente vai calcular agora o produto vetorial de Rx com Ry. E aí você vai ter aqui IJK 1, 0, menos 1, 0, 1, 0. Então isso aqui vai te dar. Vamos ver o I. Tira isso aqui, tira isso aqui. Aí vai ficar 0 menos 1, que vai dar 1. Então você vai ter 1. Aí o J. Tira isso aqui, tira isso aqui. Aí você vai ter isso vezes isso, menos isso vezes isso, que vai dar 0. Então você vai ter 0 aqui no lugar do J. E o K. Tira isso aqui, tira isso aqui. Aí você vai ter 1 menos 0, que vai dar 1. Então esse vai ser o nosso produto vetorial. E aí, deixa eu ver se a gente lembra... Alguém lembra qual é a formulazinha da integral de superfície? Integral de superfície de um campo vetorial f, dr. Acho que isso aqui vai ser igual a... Isso. Aí isso aqui acho que vai ser igual a integral dupla, né? Composição de F com R vezes o módulo de uma norma Fx vetorial com R. No caso não precisa da norma não, né? Quer dizer, quer ver, peraí, deixa eu botar aqui, RU vetorial RV. É porque, a princípio, a gente teria o seguinte, né? A gente teria... Deixa eu lembrar aqui. A gente teria isso aqui escalar com o vetor unitário normal, que aí seria RU vetorial com RV dividido pela norma, né? RU escalar RV. Mas aí você teria uma integral ds, que seria uma integral de superfície, agora, em vez de ser de campo vetorial, seria de uma função escalar. Só que a definição disso aqui seria igual, então aqui eu teria a integral da superfície ainda, só que a definição disso aqui seria a integral dupla numa região R, que eu vou chamar de R, da minha função em questão, que eu vou botar aqui f da minha função em questão multiplicado pela norma do vetor normal, dA. Não é isso mesmo?
E aí você cancela isso aqui com isso aqui, e aí sobra somente... Só uma dúvida, a gente deveria estar usando um rotacional. Isso que eu entendi. Não, é porque assim, eu estou falando primeiro da definição de uma integral de um campo vetorial. Só que a grande questão é que nesse campo vetorial aqui, a gente vai colocar o rotacional de f. Quer ver? Deixa eu voltar aqui no slide de uma aula anterior. Não, mas é isso mesmo, eu não vi. Uhum. Aqui, ó, uma integral de superfície de um campo vetorial f vai ser essa integral daqui. Só que aí no nosso caso lá, né, esse campo vetorial aqui é o rotacional de f. Então a gente colocaria nesse lugar aqui o rotacional rotacional de f, que a gente calculou lá, que é o vetor 1, 0, x. Isso aqui, inclusive lá a gente chama de d isso aqui, a região. Então vai ter a integral de d de f r u v escalar com ru vetorial rv dA. Então, beleza. Mas só que nesse caso daqui, a gente quer calcular esse f aqui. Na verdade, esse f da gente vai ser o rotacional de f, que é isso aqui. Então, você tem que aqui a gente vai utilizar 1, 0, menos x. 1, 0, menos x. E aí, no caso do nosso r, o nosso r vai ser x, y, 2 menos x. Então, nesse caso, a gente só vai precisar da coordenada x aqui, que vai estar aqui, que vai ficar o x mesmo. Então, isso aqui já pode ser considerado a composição de f com r. E o nosso produto aqui vai ser o vetor 1, 0, 1. 1, 0, 1. Deixa eu só conferir a orientação. Então, ó, como ele quer... Ele fala que a C ela é orientada no sentido anti-horário quando vista de cima. Então, quando você vê daqui de cima, é no sentido anti-horário, então vai ser nesse sentido daqui. Então, significa que quando você estiver andando aqui, né, a superfície tem que estar à sua esquerda. Então, no caso, a superfície vai estar aqui à esquerda, e no caso, a sua cabeça tem que estar para cima, para poder a superfície estar à sua esquerda. Porque se você estivesse andando aqui nessa direção, só que com a sua cabeça para baixo aqui, aí a sua esquerda, nesse caso, seria para fora, que não é o caso. Então, aqui, a nossa cabeça está apontando para cima, para poder a superfície ficar à sua esquerda quando você andar na direção da curva. Então, no caso, o vetor normal tem que estar apontando para cima. Que já é o caso aqui, como a gente achou aqui a coordenada z positiva, então isso aqui é um vetor que está apontando meio que para cima. Se fosse contrário, a gente teria que multiplicar isso aqui por menos 1, mas no caso, já que está na direção certa já, então a gente deixa como é que ele está. Então vai ser isso aqui mesmo. Então agora você vai ter igual a integral dupla na região D. E aí fazendo o produto escalar disso com isso aqui, vai dar 1 menos x dA. Alguma dúvida até aqui? Camila? Qual parte que você acharia que estaria mais confuso? Oi?
Z? Oi? Isolar o Z? Aonde? Porque é a segunda vez que isola. Primeiro deu 4 e agora deu 5 menos X. O ideal é que isole o Z mesmo. Não, não necessariamente. Oi? Se isolar o X é pior. Como é que é? Se isolar o X, O que tem? esse é pior. Se essa é pior? Eu acho que sim. Bom, a questão toda é que a gente já tem, ele já dá a minha função. Ah, tá, isso aqui é a minha função, ele dá o plano com isso aqui, né? É porque eu tenho a tendência de sempre quando eu peço, tipo assim, se a superfície ele pode ser visto como sendo um gráfico de uma função de x e y, para mim é mais natural tratar dessa forma. Mas você poderia isolar o x, só que aí agora você teria que fazer outro esquema, considerar talvez aqui, tipo assim, aqui mesmo na sua parametrização, você ia ficar, se você ia ficar aqui y, z, e aí você teria aqui 5 menos z. Aí, assim, para mim, normalmente eu costumo ser mais. Z vezes meio de Y. De Y vezes R. Exatamente, seria RZ, R. Aí assim, aí eu sei que. Mas, tipo, naturalmente calcula assim, você isola o Z. Quando você dá a função. Eu não diria que naturalmente, eu diria que é uma preferência minha, sabe? Mas você pode seguir a mesma coisa. Não, é porque, ó, o teorema de Stokes, o que que ele fala? Ele faz uma relação entre uma integral de linha e uma integral de superfície. Então, meio que assim, você consegue, tipo assim, consegue transformar em uma em outra. E aí, nessa questão aqui, ele pede para calcular a integral de superfície do rotacional. Então, ela pede para calcular isso. Aí a gente transformou nisso daqui. Agora, já essa questão aqui, ele pede para calcular isso daqui. Então, a gente vai transformar no outro. Aí você pergunta, mas por quê? Como é que eu vou saber qual que é? Tipo assim, se a questão está pedindo para você utilizar o teorema de Stokes, então você vai transformar no outro que não é o que está na questão, sabe? Provavelmente, ao transformar no outro, porque assim, normalmente uma das integrais vai ser mais fácil. Algumas horas vai ser mais fácil você calcular a integral de superfície, outras horas vai ser mais fácil você calcular a integral de linha. Aí cabe a você tem que calcular uma integral de linha. Aí, digamos que você chegue no meio do caminho e fala assim, nossa, tá muito trabalhoso, não estou conseguindo calcular, vamos tentar transformar usando o teorema de Stokes para ver se a integral de superfície ficaria mais fácil. Aí você vai lá e transforma e tenta. Mas aí pode ser que você chegue numa coisa mais complicada ainda, e você, não, eu vou continuar lá na integral de linha. Então, isso vai muito na prática, sabe, ali, de você ver como é que vai ser mais fácil de você calcular. Se vai ser utilizando a integral de superfície ou a integral de linha. A questão toda é que o teorema de Stokes, ele permite você passar de um para o outro. Tirou essa dúvida? Para onde? Oi? Aqui? Não, ainda tem que calcular a integral ainda. Então eu cheguei nessa integral dupla aí. E agora quem é a região de integração? A região de integração, aí você vai voltar aqui para essa parametrização. E aí qual é a parametrização dessa superfície daqui? Então isso aqui você tem, eu pensei nisso aqui como sendo o gráfico de uma função. Então da função z igual a 5 menos x. E aqui você tem o domínio, né, o x e o y. Então nesse caso aqui, o x e o y, eu poderia colocar o x variando de menos 3 até 3. Então eu pegaria aqui o eixo x aqui, né? Teria o menos 3 aqui, até o x igual a 3. E aí o y, ele iria variar dessa curva aqui, que seria y igual a menos raiz de 3 menos x quadrado, ou melhor, 9 menos x quadrado, até a curva raiz de 9 menos x quadrado. Então, eu teria aqui que essa curva aqui seria a curva menos raiz de 9 menos x quadrado. Isso aqui seria a curva raiz de 9 menos x quadrado.
Só assim, tá, como é que você obteve isso? Aí basta você ver que essa curva aí é dada por essa circunferência aqui, é dada por essa equação aqui. Aí você isola o y, você vai obter que o y é igual a mais ou menos raiz de 9 menos x quadrado. Mas aí, nesse caso, então assim, eu poderia calcular a integral aqui, essa integral aqui, sendo que a integral seria a região de integração, né? Eu faria a integral de x variando de menos 3 até 3. Opa. A integral com x variando de menos 3 até 3, da integral de y variando disso aqui até isso aqui, de 1 menos x dy dx. Só que essa integral é muito mais fácil de calcular utilizando coordenadas polares. Aí ela que Hum? deve ter. Isso. E aí, como é que vai ser então? Você vai pegar e o R vai variar de 0 até 3. O θ vai dar uma volta completa, vai ser de 0 até 2π. Então isso aqui vai ser igual a integral de 0 até 2π, que é o θ. O R vai ser de 0 até 3. E aí você vai ter 1 menos x, quem é o x? O x é... Oi? R cosseno θ. E aí tem que multiplicar por R, né? R dr dθ. E aí, calculando essa integral, você vai ter integral de 0 até 2π. Aí você vai ter r ao quadrado sobre 2, menos r ao cubo sobre 3 cosseno θ, variando de 0 até 3, dθ. E aí, com o zero, isso aí vai zerar tudo, então vai ficar só a parte substituindo o r por 3. Então, isso aqui vai ser igual a integral de 0 até 2π de 9 sobre 2 menos 27 sobre 3, que vai dar 9 cosseno de θ, dθ. E aí, integrando isso aí, você vai ficar com 9 θ sobre 2 menos 9 seno de θ, com θ variando de 0 até 2π. Aí, novamente, já que é 0 até 2π, então essa parte daqui vai se anular. E aí vai sobrar somente essa daqui, que vai dar igual a 9 vezes 2π sobre 2, que é igual a 9π. Então, esse é o resultado da integral. Alguma pergunta? E agora vamos resolver uma questão envolvendo o teorema do divergente. Usa o teorema do divergente para calcular a integral de superfície, dada por isso daqui. Então, essa é a integral do campo vetorial F. Ou seja, calcule o fluxo de F através da superfície S. Aí você tem que o F é dada por essa expressão daqui. E S é a superfície da caixa delimitada pelos planos x igual a 0, x igual a 1, y igual a 0, y igual a 1, z igual a 0 e z igual a 2. Consegue visualizar quem é a superfície? Oi?
Não entendi. Não, aí ele fala que a superfície vai ser. Ah, tá. E você fala isso aqui? Isso aqui é o campo vetorial. O S é uma caixa, né? Uma caixa que é delimitada por x igual a zero. Então, x 0 e x igual a 1. Então, você vai ter aqui, sei lá, x igual a 1 tá aqui. E aí você tem o y0, y1. Então, você vai ter y1 aqui. E o z0 e o z2. Então, tá aqui o z2, tem mais ou menos aqui. Então, a caixa vai ser... Ó, meu desenho ficou bom, não foi? Então, essa vai ser a caixa. Todos entenderam como é que eu transformei isso aqui nessa caixa? Então, a princípio, se eu fosse calcular essa integral de superfície, eu teria que dividir essa integral em 6 partes. Teria que dividir em 6 integrais diferentes. Teria que calcular 6 integrais, que seria a integral dessa parte daqui, dessa superfície, da superfície lá de trás, da superfície aqui desse lado, da superfície que seria o tampo aqui e da superfície que seria um fundo. Então eu teria que calcular a integral de cada uma dessas superfícies e somar tudo para ser a integral da superfície total que corresponde à fronteira da caixa aí. E aí o teorema do divergente vai transformar essas 6 integrais em uma única integral, que vai ser uma integral de uma função de valores reais nessa região aqui, que é a melhor região possível que tem de você integrar, que você vai ter o x variando de 0 até 1, o y variando de 0 até 1 e o z variando de 0 até 2. Então vai ser a integral mais tranquila de calcular. Seria a integral com a região mais tranquila de se calcular. Então, vamos calcular o divergente da f. O divergente da f, alguém lembra qual é? Como é que calcula? Ninguém sabe, não? Meio que... Isso, exatamente. Você vai calcular a derivada parcial disso aqui com relação a x, mais a derivada parcial disso aqui com relação a y, mais a derivada parcial disso aqui com relação a z. Então, derivando isso aqui com relação a x, vai dar ele mesmo, né? Então, você vai ter e elevado a x, seno de y. A derivada disso aqui com relação a y vai ser... Olha que legal. Menos e elevado a x, seno de y. E a derivada disso aqui com relação a z, que vai dar 2yz. Então, isso aqui vai se cancelar com isso.
E aí vai sobrar somente o 2yz. Então olha só que lindo que vai ficar, tipo assim, em vez de calcular 6 integrais, que provavelmente seriam integrais bem chatinhas de calcular, de superfície, você vai calcular uma integral tripla dessa função aqui, com um domínio de integração lindo. Mas desse vai ganhar, provavelmente. Oi? Mas desse vai garantir. Né? Quem sabe, né? Exatamente, aí já é pedir demais, né? Não pode ser uma caixa quadrada, né? Então, deixa eu pensar aqui. Então você vai ter que a sua integral, que ele pede para calcular, pelo teorema do divergente, né, que é isso daqui, vai ser igual a integral tripla na região delimitada pela superfície, né, que vai ser, nesse caso aqui, esse paralelepípedo. Então você vai ter o x variando de 0 até 1, o y variando de 0 até 1 e o z variando de 0 até 2. A sua função, né, vai ser o divergente de f, que a gente calculou aqui, que vai ser 2yz. E aí você vai ter dz, dy, dx. Esse aqui vai ser, integrando com relação a z, você vai ter yz quadrado, com z variando de 0 até 2. De 0 a 1, de 0 a 1, dy, dx. E aí isso aqui vai dar igual a integral de 0 a 1, de 0 a 1. Aí quando avaliar o z igual a 0 aqui vai zerar, então vai ficar só o z avaliado nisso aqui, que vai dar 4y. 4y, dy, dx, que vai ser igual a... Agora integrando com relação a y, vai dar 2y quadrado, né, a primitiva. E aí vai avaliar de 0 até 1, que vai sobrar somente o 1 aqui, que vai dar 2. Assim, mas realmente dá uma satisfação, né, quando dá assim. Ainda mais até para poder você passar daqui para cá, né, que aí você pega, tipo assim, esse 2 aqui, ele meio que já sobe como sendo expoente na hora que você integra, vai ficar bonitinho assim, sem nenhuma constante multiplicando. Aí depois, né, você substitui aqui, vai ficar um 4y, que aí esse 4 aqui, né, ele desmembra, né, que aí fica 2y quadrado. Não precisa colocar nada no denominador. Tem transformar, não tem nada, é só fazer. Seja por isso. Vamos ver, né? Então isso aqui vai ser integral de 2 dx, que vai ser igual a 2. Mas realmente dá uma satisfação de calcular uma questão assim, né? Você chega numa coisa super complicada e você sai meio que cancelando algumas coisas. Na verdade, para mim é o contrário, né? Se eu chego no resultado bem certinho assim, eu falo assim, então tem grande chance de eu ter acertado, porque normalmente quando você erra, aí você vai chegar lá numa fração muito feia. Aí se você chega numa fração muito feia, como resultado, ou uma coisa muito feia assim, aí você, nossa, será que era isso mesmo a resposta? Quando acontece de aparecer muitas contas. Desconfia de tudo? Então é isso. Aí vocês querem tirar alguma dúvida de alguma coisa?